Ao longo da última semana, acompanhamos o triste caso do desaparecimento do submarino da empresa OceanGate e vimos que o final dessa história não foi o que esperávamos. A OceanGate é uma empresa especializada em exploração submarina e tecnologia subaquática. Com sede em Everett, Washington, nos Estados Unidos, é conhecida por suas missões de exploração em grandes profundidades. Foi fundada em 2009 com o objetivo de oferecer soluções avançadas para explorações subaquáticas, incluindo a capacidade de realizar mergulhos tripulados em profundidades extremas. A OceanGate possui uma equipe experiente e diversificada, composta por engenheiros, cientistas, mergulhadores e especialistas em tecnologia subaquática. Um dos principais projetos da OceanGate foi o desenvolvimento e operação do submarino Titan. O submarino Titan tinha 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura. Foi construído todo em fibra de carbono e titânio e pesava 10 toneladas. O submersível é capaz de atingir até 4.000 metros de profundidade, com capacidade para 5 pessoas e tinha uma autonomia de oxigênio de até 96 horas. O interior do Titan é apertado e simples. Os ocupantes ficam sentados no chão, enquanto o submarino é operado por um joystick parecido com um de videogame. Uma janela com 53 centímetros de diâmetro é o que permitia ver as atrações do fundo do mar. Sua próxima missão era nada mais nada menos que visitar os destroços do Titanic, o famoso transatlântico que afundou em sua viagem inaugural em abril de 1912, após se chocar contra um iceberg. Era chegado o dia 18 de junho de 2023. O Titan e seus tripulantes partiram para sua aventura no fundo do mar. O início aconteceu a 600 quilômetros ao sudoeste da costa canadense, e o destino era 3.800 metros de profundidade, e o que ele ia enfrentar era a pressão nessa profundidade que equivale ao peso de 35 elefantes, ou seja, uma coluna d'água de 210 toneladas. E lá estava localizado o Titanic. Ao todo, a missão levaria cerca de 8 horas, sendo 2 horas para a descida, 4 para apreciação aos destroços e mais 2 horas para voltar à superfície. Mas por volta de 1 hora e 45 minutos de descida, foi perdida a comunicação com o submarino. As operações de busca começaram quase que de imediato em conjunto pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos e do Canadá, na terça-feira, no dia 20, e logo as equipes anunciaram a ampliação da área de buscas. A Guarda Costeira dos Estados Unidos e do Canadá enviaram aviões, sondas e navios para a região onde o submarino havia desaparecido. Agências governamentais e empresas comerciais especializadas em águas profundas também estavam ajudando nessa operação. Mas afinal, quem estava a bordo do submersível? De certo que o alvo da OceanGate para esse tipo de passeio eram os milionários que possuíam um espírito aventureiro e que estavam dispostos a desembolsar a quantia de $250 mil por pessoa para viver uma experiência única. O primeiro deles era Hamish Harding, de 58 anos, o empresário da aviação, piloto de aeronaves e aventureiro experiente. O aventureiro britânico comandava a Action Aviation, uma concessionária de jatos particulares com sede em Dubai. Ele completou vários feitos de exploração. Já tinha visitado o Polo Sul várias vezes e voou para o espaço em 2022 a bordo do 5º voo tripulado da Blue Origin. Ele detinha 3 recordes do Guinness Book, incluindo o maior tempo gasto em profundidade total do oceano durante um mergulho na parte mais profunda da Fossa das Marianas. O segundo e terceiro era o empresário paquistanês Shahzada Dawood, de 48 anos, juntamente com seu filho Suleiman Dawood, de 19 anos. Vinham de uma das famílias mais ricas do Paquistão. Seu filho Suleiman, ainda um estudante, viviam com sua esposa e mãe Christine e a outra filha do casal, Alina, em Surbiton, sudoeste de Londres. Mas a família estava passando um mês no Canadá antes do mergulho. Shahzada era vice-presidente do conglomerado paquistanês Engro Corporation, uma grande empresa de fertilizantes. Ele também trabalhava na Fundação Dawood de sua família, bem como para o Instituto SETI, uma organização de pesquisa com sede na Califórnia que busca vida extraterrestre. O quarto integrante era Paul-Henri Nargeolet, 77 anos, ex-mergulhador da Marinha Francesa, apelidado de Senhor Titanic. Nargeolet é diretor de pesquisa subaquática em uma empresa que detém os direitos sobre os destroços do Titanic. O francês fez parte, em 1987, da primeira expedição para recuperar os objetos do Titanic. Desde então, ele liderou várias expedições ao local e supervisionou a recuperação de mais de 5.000 artefatos, incluindo uma parte do casco do Titanic de 20 toneladas. Nargeolet, além de ex-comandante da Marinha Francesa, é um mergulhador experiente e piloto de submarino. Como diretor de pesquisa subaquática para o grupo IM Titanic, ele é considerado o principal especialista no local do naufrágio
e estava encarregado pelo submersível durante o mergulho. O quinto e último integrante era Stockton Rush. Rush era o executivo-chefe da OceanGate, administrava as viagens aos destroços do Titanic, e Rush também era um engenheiro experiente que já havia trabalhado em projetos de aeronaves experimentais e trabalhou em outras pequenas embarcações submersíveis. Ele fundou a empresa em 2009, oferecendo aos clientes a chance de experimentar viagens em alto mar e ganhou manchetes globais em 2021, quando começou a oferecer expedições ao local do naufrágio do Titanic. Na madrugada da quarta-feira, a Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou que uma embarcação canadense havia detectado por meio de sonar o som de batidas que ocorriam a cada 30 minutos no fundo do mar. Ainda havia esperança para que a tripulação fosse encontrada com vida, já que o suprimento de oxigênio duraria por mais 24 horas. Naquele momento, era esperada a chegada de um robô submarino francês à região do Atlântico Norte para auxiliar no resgate. Com as buscas reforçadas na superfície, não tinha sido descartada a possibilidade de que o submarino pudesse estar boiando à deriva. No entanto, ainda não havia nenhuma evidência positiva, mas a esperança não havia morrido. Até que na manhã desta quinta-feira, dia 22 de junho, foi confirmado. Os destroços que foram encontrados na área de busca no fundo do mar eram do Titan, que desde então tinham sido considerados desaparecidos no meio do Oceano Atlântico. O passeio a bordo do pequeno submarino para observar os destroços do famoso Titanic logo se tornava uma nova tragédia, com 5 pessoas a bordo, sendo um piloto e 4 passageiros. Segundo informações das equipes de busca, o submarino sofreu uma implosão. Foram literalmente esmagados pela pressão no fundo do mar, e não havia mais nada que pudesse ser feito. As autoridades disseram que 5 peças principais foram detectadas em meio aos destroços ao redor do local do Titanic. Entre elas, um cone do nariz fora do casco de pressão e um campo de detritos ainda maior. 2 ex-funcionários da OceanGate questionaram a espessura do casco do submarino. De acordo com a empresa, a tecnologia aplicada ao Titan é muito nova e ainda não havia sido revisada, não estando sujeita a regulamentações governamentais ou de grupos independentes que estabelecem padrões de segurança. Em 2018, o Comitê de Veículos Subaquáticos Tripulados da Marine Technology Society chegou a escrever uma carta a Stockton Rush, CEO da OceanGate, que era um dos passageiros a bordo, demonstrando apreensão pela abordagem experimental. Novos documentos que foram obtidos por uma agência de notícia revelam que a tragédia poderia ter sido evitada se os diretores da empresa tivessem dado ouvidos a vários alertas de segurança. A direção da OceanGate foi avisada mais de uma vez que o Titan poderia enfrentar problemas de segurança decorrentes da forma com que foi desenvolvido. Seja como for, os fatos serão apurados e os envolvidos serão ouvidos, que a verdade prevaleça e sirva de lição para que novas tragédias como essa não aconteçam novamente. A decisão de embarcar em uma missão tão extraordinária é única para cada um de nós. Ela representa a oportunidade de testemunhar pessoalmente os destroços de uma das maiores tragédias marítimas da história, capturando uma parte do passado e, ao mesmo tempo, alimentando a curiosidade e o espírito aventureiro. Se você estivesse diante dessa escolha, considerando todos os riscos e recompensas envolvidos, você se lançaria nessa missão para ver os destroços majestosos do icônico Titanic? Deixe aí embaixo nos comentários. Eu sou o Observador do Mundo e eu vou ficando por aqui.